Hey, what's up players? Gente aqui da Social Game 7 para um vídeo que será apenas o princípio de uma grande aula. Se você está aqui vendo esse vídeo, eu te aconselho a ficar bem tranquilo, se desligar de todo o resto e se preparar para uma aula extremamente profunda. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre como reconhecer sinais, indicadores de interesse das mulheres. Mas eu vou falar sobre isso de uma forma muito profunda. Eu tenho uma teoria que eu criei chamada os 4 níveis de indicador de interesse. E nesse vídeo eu vou aprofundar contigo o 4º nível, o nível mais difícil de reconhecer. Alright, meu player. Então vamos começar esse vídeo relembrando que ele é uma parte de uma grande aula e aqui a gente já está falando sobre o nível 4. Porém, antes eu quero te ajudar, te relembrar, ou se você não sabe, te fazer entender o que são os indicadores de interesse. Um indicador de interesse é um sinal, consciente ou inconsciente, que é dado verbal ou não verbalmente por uma mulher para você. Um ponto importante para a gente definir aqui é que interesse é diferente de atração. Eles não necessariamente significam a mesma coisa. Então, quando uma pessoa está interessada por você, não necessariamente ela está atraída por ti. Ela pode estar interessada, mas ela pode não estar atraída no contexto energético ou até magnético mesmo. Por exemplo, um homem, ele pode te dar um indicador de interesse. Ele pode estar interessado em você, em alguma coisa que você está falando, e não necessariamente isso é sexual. Muito provavelmente não é sexual se não for um homem homossexual. Então, um exemplo mais claro. Vamos supor que você está numa roda, numa mesa de bar, conversando com várias pessoas, com vários homens. Quando o homem está interessado em você, ele vai te dar indicadores de interesse. Muito provavelmente ele vai olhar para você de uma forma atenta. Muito provavelmente ele vai prestar atenção no que você está falando. Provavelmente ele vai te fazer perguntas, ele vai reiniciar a conversa, ele vai demonstrar um profundo interesse naquilo que você está falando, mas não é absolutamente algo sexual. Ele pode até te olhar de uma forma profunda, ele pode até te tocar, ele pode até rir, ele pode até dar os mesmos indicadores de interesse que muitas vezes uma mulher dá. Por isso que a gente está aprofundando isso aqui, para não ficar tão confuso, para deixar de ser confuso para você quando uma mulher está te indicando interesse. Perceba que amigos fazem isso, familiares fazem isso, pessoas do teu convívio fazem isso com você o tempo todo, todos os dias. E elas não estão atraídas sexualmente por você. Por isso, você precisa de um certo número de indicadores de interesse e uma certa intensidade ou consistência nesses indicadores de interesse para poder realmente concluir que aquela mulher está atraída por você. Como eu te falei previamente, eu tenho uma teoria que eu só ensino em treinamentos que eu chamo de os 4 níveis de indicador de interesse. Certamente você nunca ouviu falar sobre isso, porque eu criei isso e eu mantenho isso muito fechado em pequenos treinamentos. Quais são os 4 níveis de interesse ou de indicador de interesse que existem? O primeiro nível seria o indicador de interesse ativo, ostensivo ou acentuado. É aquele indicador de interesse que ele é ativo através de um comportamento de uma mulher e ele é bem claro, ele é bem conciso. O segundo nível seria o indicador de interesse ativo, sutil. Também são comportamentos, atitudes e ações das mulheres que te demonstram que ela está interessada em você, mas eles não são tão ostensivos ou acentuados como os do primeiro nível. O terceiro nível são os indicadores de interesse passivos. São aqueles que não são necessariamente demonstrados em comportamentos, em ações. E o 4º nível, o nível mais especial para você entender, são os famosos falsos indicadores de desinteresse, que na realidade são profundos indicadores de interesse. Então eles misturam uma combinação de indicadores de desinteresse com indicadores de interesse. E por que isso acontece? Isso acontece porque mulheres testam, isso é natural. Pessoas em geral testam, mulheres, afetivamente falando, testam bastante. Elas querem identificar, elas vão apresentar certos testes de congruência para entender se realmente aquele cara está interessado e se realmente ele tem o valor necessário para ela, segundo o sistema de atração e reprodução dela,
para ela poder se relacionar com você. Por exemplo, afirmar que você não é o tipo dela. Por exemplo, mencionar um suposto namorado incisivamente, insistentemente, ou ficar jogando qualquer tipo de indicador de interesse várias vezes e de uma forma descalibrada. Isso é muito natural e geralmente a consequência disso para homens comuns, homens que não estão nesse contexto que a gente está aqui, é fazer com que o cara desista daquela interação ou que ele fique no mínimo muito acuado, muito na defensiva, muito inseguro naquela interação. Quando ele passa por esses falsos indicadores de desinteresse, mas vamos chamar de testes, quando ele passa por esses testes, geralmente ele não responde a isso à altura, ele não dá uma resposta que não seja reativa, porque responder não necessariamente é reativo. Uma reação pode ser uma ação baseada nos seus valores, nos seus princípios, ou ela pode ser uma resposta baseada em circunstâncias e situações. Então, se você é um cara seguro, um cara tranquilo, um cara que tem muito valor, um cara que tem abundância com mulheres, passar por uma situação como essa, quando uma mulher te oferece um teste como esse, muito provavelmente você vai reagir de uma forma proativa, de uma forma completamente ligada aos seus valores. Você vai levar isso numa boa, você vai se divertir com isso, você vai sair desse teste muito numa boa. Se você for um homem de baixo valor, um homem reativo, você vai ficar assustado com as circunstâncias, você vai ficar assustado com o fator de que tem uma mulher ali te testando e você começa a ficar inseguro, começa a ficar muito emocional e responder de uma forma que não vai te ajudar. Então, uma forma de você passar por isso em alto nível é você ser recíproco a isso. Você também jogar esses testes de congruência, porque você também é um homem de alto valor que também quer saber se as pessoas estão ali no teu nível. Então, uma forma muito clara é haver uma reciprocidade de você também oferecer esse tipo de teste. Isso é natural, isso é saudável em qualquer interação. Uma coisa que você pode fazer é usar o teste que ela te ofereceu e amplificar isso, usar esse mesmo teste de uma forma ainda maior para ela. Ou seja, basicamente você aumenta o nível do teste que ela te ofereceu, reoferecendo esse teste para ela. Dá um exemplo muito claro. Vamos supor que ela vira para você e te diz assim, um teste que eu passei e passo até hoje, tá? Muito comum. Nossa, você é muito novinho para mim. Ou você tem cara de ser muito novinho para mim. Então vamos supor que a mulher olha para você, nossa, você é muito novinho para mim. Você pode ser reativo, você pode se justificar, você pode dizer a tua idade, não, eu não sou novinho, eu já tenho 20 e tantos anos, eu já sou um cara maduro, eu já sou um cara XYZ, e ficar ali se validando, ficar se qualificando de uma forma negativa, porque ali não é o momento para você se qualificar, ou você pode ampliar, dar uma maior amplitude a esse teste, devolvendo esse teste para ela. Então, nossa, você é muito novinho para mim, você tem cara de ser muito novinho. Sério? É sério isso mesmo? É sério que você é o tipo de mulher que julga as pessoas por conta da aparência delas? Ou por causa da idade delas? Cara, não, sério, eu juro que eu esperava mais de você. Porque a gente tá aqui conversando até agora e tá tendo um papo maneiro, eu realmente achei que você tivesse uma outra cabeça. Que você não fosse o tipo de pessoa... Eu achei que você fosse o tipo de pessoa que soubesse que idade não significa maturidade. Eu achei que você soubesse que idade não significa experiência e vivência. Eu mesmo já saí com mulheres muito mais velhas, mulheres de 40 e poucos anos, que eram menininhas, emocionalmente falando. Eu já saí com mulheres bem mais novas que eu também, mas que eram muito mulheres, que tinham valores muito interessantes. Você me decepcionou agora. Então perceba que aqui você não está sendo reativo. Você não aumentou o seu tom de voz, você não começou a falar mais rápido, você não ficou com uma linguagem corporal insegura, você se manteve na sua postura, na sua tranquilidade, você acessou os seus valores, você acessou aquilo que você realmente pensa, e eu espero que você pense assim, porque eu realmente penso assim, eu não tenho nenhum problema de sair com uma mulher de 18 anos e também não tenho nenhum problema de sair com uma mulher de 50 anos. Qual o problema? Se elas me atraírem no meu sistema de atração, o grande lance é quem são essas pessoas. Quais são os valores dela? E eu espero que você pense assim também. Então, quando alguém te testar dessa forma, você vai conseguir muito tranquilamente acessar os seus valores, o que há de melhor em você, e oferecer isso de volta e amplificar esse teste de uma forma natural. Um outro teste muito comum, só para dar mais um exemplo, que eu também já passei, porque eu não sou um homem alto, embora também não sou um homem baixo, eu tenho 1,71 m. Muitas vezes uma mulher alta, uma mulher que tá de salto, dizer pra mim, falar, eu não fico com homens baixos, eu não curto homem baixinho. E você pode usar o mesmo princípio que eu acabei de te ensinar. Ela pode falar que você é baixinho demais,
que você é alto demais, que você é magro demais, que você é gordo demais, que você é XYZ demais. E quando ela te oferecer isso, você pode usar esse mesmo princípio e mostrar pra ela que isso são apenas características normais de qualquer ser humano, uma coisa que você não altera em você, a sua altura, por exemplo, mas que isso não está ligado com os seus valores, que é o que realmente atrai pessoas, é o que realmente constitui relacionamentos. Então, meu player, a forma de você identificar quando isso é um falso indicador de desinteresse é justamente tendo essa resposta positiva e proativa. Ao invés de reagir a isso, você responder a isso de uma forma positiva, vai naturalmente colocar a mulher, colocar toda a circunstância no seu devido lugar, e você vai conseguir progredir com relação a isso. Então ali você vai entender se realmente ela está apenas te testando, ou se ela realmente te indicou um desinteresse e mostrou que aquilo é um valor que para ela faz com que ela tenha menos interesse ou esteja desinteressada em você. Uma outra coisa interessante é que geralmente indicadores de desinteresse, eles vêm mais no começo de uma interação. Quando você está começando a conhecer a pessoa e vocês estão ali brincando e tal, é muito mais fácil para ela não te conhecer, de realmente jogar ali um indicador de desinteresse do que durante uma interação que já está mais profunda, que já teve mais conexão, ou até um relacionamento, né? Então, num relacionamento, muito provavelmente, aquilo é um teste, porque ela já teve um investimento emocional, vocês já caminharam um bom período. Então, vamos supor que você já está ali há 2 horas conversando com ela e ela te diz algo nesse sentido. Ela fala, sei lá, você está sentindo que está rolando um clima, talvez já está próximo de beijar e de repente ela fala isso. Cara, ela quer beijar você. Naturalmente, ela só quer saber se você está confortável e se você está ok com determinada característica. Se você está ok em ser um cara mais novo que ela. Se você está ok em ser um cara mais baixo que ela, por exemplo. Então, quando você começar a perceber que muitas vezes certos indicadores de desinteresse são falsos indicadores de desinteresse, que são na realidade, por consequência natural, indicadores de interesse, porque se eles são falsos indicadores de desinteresse, então eles são indicadores de interesse. É muito normal. Se não fossem, não existiria um indicador de desinteresse. A mulher seria neutra. Ela não investiria, ela não falaria, ela não perderia o tempo dela colocando esse teste. Quando uma mulher está desinteressada, muitas vezes ela é neutra, ela não se comunica, ela não fala, ela não investe. Então, quando ela apresenta um indicador de desinteresse verbal ou até não verbal, muitas vezes, no fundo, é um profundo indicador de interesse. E o que eu posso dizer para você aqui, para realmente te fortalecer, e para deixar nesse primeiro vídeo, nessa primeira aula, uma coisa muito forte em você, é que você absorva a mentalidade de que sempre ela está atraída por você. Por que é positivo você assumir essa mentalidade? Pensa o seguinte, no mundo do direito, para proteger as pessoas, existe uma conclusão onde, até que se prove o contrário, todo mundo é inocente. Então você precisa provar culpa. Caso contrário, a pessoa é inocente. Nesse caso, você pode internamente assumir um valor onde, até que se prove o contrário, ela é culpada. Todas as mulheres são atraídas por você. Por quê? Porque isso vai te dar segurança, confiança, para avançar nessas interações e descobrir. Se você pensar o contrário, se você pensar, cara, ela não está atraída por mim, se ela tiver, você não vai descobrir. Ao se comportar assim, ao pensar assim, se ela estiver interessada em você, se ela estiver atraída em você, você não vai caminhar o suficiente para descobrir isso. Se você tiver a mentalidade de que todas as pessoas estão atraídas, todas as mulheres estão atraídas por você, você vai conseguir caminhar o suficiente para descobrir quando ela não tá. E quando ela não tiver, tá tudo bem. Você também vai ficar em paz com você, porque você é um cara de alto valor, você é um cara com resultados, é um cara que tá em paz com relação a isso. Ok, meu player? Deixo aqui para você então a primeira aula e já deixo um desafio para você. Assim que esse vídeo chegar a 5.000 likes, 5.000 curtidas, eu já vou, em sequência, mandar mais uma aula que seria o terceiro nível, aquele que eu falei sobre os indicadores de interesse sutis. E esses também são muito importantes, porque geralmente passam despercebidos pelos homens. Então, assim que esse vídeo chegar em 5.000 likes, eu vou liberar a aula 3, falando um pouco mais sobre como identificar quando uma mulher está atraída e interessada por você. Deixa o seu like, se inscreve no canal e te vejo na próxima aula. Tamo junto. Game on, all in. Um grande abraço.